mercado de câmbio conhece hoje os motivos que levaram o Banco Central dos Estados Unidos a manter a taxa básica de juros americana estáveis, em decisão tomada na semana passada. Converso agora com o gestor de recursos da Daicoval Asset Management, Otto Bertani. Obrigado por sua presença, Otto. Bom dia. O mercado hoje vai operar, na expressão utilizada pelo mercado, de lado, na cautela, enquanto aguarda essa decisão, essa ata do Fed? O mercado deve hoje operar de lado, ele deve aguardar a divulgação da ata, porque a percepção vai ter mudado. Você tinha antes uma preocupação muito grande com relação ao nível de atividade americana. A gente está vendo que essa percepção em relação ao nível de atividade está se reduzindo e acho que a maior preocupação agora vai ficar com relação à inflação. Você tem ainda os núcleos elevados. Se você pegar os últimos índices de inflação de preço ao consumidor que foram divulgados, eles ainda se mantêm dentro do mesmo preço, ou seja, eles estão estáveis desde dezembro de 2006, ou seja, a inflação ainda não caiu aos níveis que o Fed exigiria. E existe uma certa preocupação com relação aos preços da gasolina e também com preços da energia por serem insumos da atividade da cadeia produtiva. Nos cenários que a Daicoval utiliza para fazer os investimentos, para fazer as apostas, qual é o quadro, qual é a trajetória que vocês esperam para os juros americanos até o final do ano? O que nós estamos trabalhando é um cenário de que o Fed deve ainda manter a sua taxa de juros até o final do terceiro trimestre de 2007. Uma possível queda de juros vai depender muito do arrefecimento dos índices de inflação. Enquanto isso não acontecer, a gente não vê possibilidade de redução dessas taxas de juros. Muito provavelmente ele mantém essas taxas estáveis no patamar atual hoje, a 5,25. E com esse cenário para os juros nos Estados Unidos, o que vocês esperam em termos de fluxo de recursos para o Brasil e o impacto no mercado de câmbio? Eu acho que fundamentalmente o mercado e falando em posições globais, o mercado está extremamente líquido, ou seja, o mercado estando extremamente líquido e ofertado, ele vai buscar oportunidades. E a gente acha que as oportunidades ainda estão em emerging markets. Você tem em mercados emergentes, perdão. Então você tem ainda grandes possibilidades, os fluxos vão continuar. Obviamente que você pode ver algum tipo de flutuação, de oscilação por conta de eventos sazonais, mas os fluxos aqui para o país devem continuar. E olhando então, mercado de câmbio no Brasil e juros do Brasil, que são taxas ainda atraentes, o que vocês esperam para o câmbio até o final do ano? Nós estamos trabalhando com uma expectativa para a taxa de câmbio no final do ano entre 1,95 e R$2, muito mais próximo nessa nossa banda a R$2 por alguns motivos. O principal deles é que o mercado já precifica 2 cortes de 0,5% na Selic, ou seja, você vai ver um leve movimento de apreciação do dólar e depreciação, portanto, do real. Mas nada que vá comprometer o fluxo, ou seja, a taxa deve subir um pouco, mas os fluxos vão continuar realmente porque você tem um excesso de liquidez nesse momento e a gente não consegue ver, pelo menos até o final do ano, uma alteração muito drástica no quadro que mude o fluxo de investimentos aqui para dentro do país. Falando em taxa de juros aqui no Brasil, semana que vem tem encontro do Comitê de Política Monetária, antes do feriado prolongado final de semana. Sim. Se vier um corte diferente de 0,5 ponto, por exemplo, se o Banco Central mantiver a estratégia de cortar 0,25, haverá um movimento razoável, significativo no mercado de câmbio, por exemplo? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que não só no mercado de câmbio, mas em todos os mercados, por um motivo muito simples. Os nossos mercados eles vivem de prêmio e de volatilidade. E obrigatoriamente essa alteração, ao invés de 0,5 para 0,25, que é o que o mercado está esperando, o corte de 0,5, vai acabar trazendo volatilidade ao mercado. Ou seja, alguns ativos que hoje já colocam nos seus prêmios o corte de 0,5% vão passar a ter um custo de oportunidade maior, razoável, se você tiver o 0,25. Existem algumas apostas, poucas do mercado, em um corte de 0,75, se não nesse, no próximo encontro. Qual a sua avaliação dessa aposta, de quem está nessa ponta da aposta? Pouco agressivo? Eu acho que um pouco agressivo é para o momento. Eu acho que o BC vem mantendo uma trajetória de 0,25. A inflação, como a gente viu agora cedo, você acabou de falar, do IGPM veio muito abaixo. Eu acho que a gente tem boas possibilidades.
mas vale lembrar que existem algumas coisas que pesam e, sem dúvida nenhuma, para o fluxo estrangeiro, a taxa de juros é uma delas. Ou seja, você tem que cortar, acho que a gente precisa cortar, a gente está num momento muito interessante para reduzir a taxa de juros, mas ainda assim, na minha opinião, não pode ser uma coisa tão drástica. O 0,5% o mercado já precifica, eu acho que pode ser uma coisa extremamente factível, mas o 0,75 ainda me parece que não é o momento. Eu acho que entram algumas outras coisas muito importantes que o país ainda tem por fazer, que não só reduzir a taxa de juros, como as reformas previdenciária e tributária, por exemplo. Aí você abre espaço. Ok, muito obrigado. Conversei com o gestor de recursos da Daicoval Asset Management, Otto Bertani, falando aqui na Bloomberg sobre o mercado de câmbio, nesta quarta-feira em que o Fed, o Banco Central Americano, divulga a ata. Fique na Bloomberg, nós voltamos em instantes. Até já.